Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Jesus Cristo falou, está falado. 13h08. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Sábado 20 de março de 2021. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. Esse é o programa Evangelho para Todos. Orientações de Deus através de profetas e apóstolos, dando prioridade ao ensinamento do perfeito representante de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para a viúva de Naim, para não chorar. E o esquife parou quando ele... Deixando aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês, amigo ouvinte. Um forte abraço, sou Júlio Albano, também ao Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que eu trago para você a orientação do Filho de Deus como prioridade. E hoje eu trago uma escrita diferente, lá no livro de Hebreus, capítulo de número diferente do que eu costumo trazer, né? Não diferente do que está escrito, porque não foi eu quem falei e nem foi eu quem escrevi, né? Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3. A Escritura Sagrada vai mostrar o quanto é importante aí você ficarmos atentos muito mais em Jesus Cristo do que qualquer outro ensinamento, qualquer outra orientação. Evangelho para Todos, 15 minutos de duração. Não defendo o que eu acho, que eu penso dentro desse espaço, embora eu ache muita coisa e penso muita coisa. Nesse espaço de 15 minutos eu não defendo o que eu acho, que eu penso sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Vamos passar para a palavra de Deus. Então, Hebreus, capítulo de número Hebreus é um dos livros que melhor explica
a diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E explica também o que é que agrada a Deus, né? Se é a prática do Antigo Testamento ou é a prática do Novo Testamento. O livro de Hebreus mostra também qual é a diferença entre Moisés e Jesus Cristo, ou os profetas em geral, e o Filho do Deus vivo, né? Eu falo isso porque houve um questionamento do Filho de Deus aos discípulos, perguntando: o que dizem o povo sobre mim? E os discípulos falaram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta, ou Elias, Jeremias, ou qualquer um outro profeta. E ele falou assim: vocês, quem sou eu para vocês? E o Pedro tomou a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, veja bem que o próprio Deus revelou isso para Pedro, e o próprio Cristo falou para o Pedro: Pedro, não fosse carne nem sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu, falou para você no teu coração, colocou esta palavra dentro de você, e por esse motivo você reconheceu que eu sou o Filho do Deus vivo. Falou, foi ele quem falou. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim está escrito também, assim diz o Senhor: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, nos começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que o ouviram? Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Abençoado, Jesus Cristo falou, foi ele quem falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Você está na número 1, Cafelândia FM. Amigo ouvinte, nós sabemos que existe dentro do ensinamento de Jesus Cristo duas coisas bastante importantes. Duas coisas eu falo resumido, né? Mas existe muita coisa importante. Uma delas é o conhecimento do ensinamento e a outra é crença. E o mundo trabalha contra isso. O mundo, às vezes, você conhece pessoas que engolem eu com a Bíblia, né? Eu falo por mim. Mas, porém, existem duas questões que trabalham juntas, né? Uma delas é o conhecimento do que está escrito. A outra é crença. Crer naquilo que está escrito é tão ou mais importante do que adquirir o conhecimento. E o mundo em volta de mim e de você, ele jaz do maligno. Satanás é o governador do mundo. Aí você fala assim: não pode dizer uma coisa dessa, onde que está escrito? Existe um punhado de lugares na Bíblia escrito. O próprio Jesus Cristo afirmou isto, tanto que a Escritura Sagrada diz que havia na terra um imperador, que ele era o que reinava sobre o povo. Aí Jesus Cristo veio aqui na terra, e quando ele chegou à terra, a luz raiou, né? E aqueles que habitavam sob a sombra da morte, a luz raiou, falando sobre Jesus Cristo, a vinda dele sobre a terra. Então, a Escritura Sagrada fala que esse imperador, o apóstolo Paulo explica bem isso quando ele fala que Cristo nos resgatou do império das trevas. Então havia um imperador aqui na terra que reinava absoluto e escravizava todo o povo em geral. E então Deus mandou um filho dele vir aqui na terra. E quando ele chegou aqui, foi reprovado por esse imperador, naturalmente isto. E esse imperador ainda reina aqui na terra, e vai reinar aqui na terra, e vai se constituir Deus aqui na terra. Esse é um ensinamento do Novo Testamento, que o próprio Cristo, o apóstolo Paulo, aí teve um cuidado grande, né, nas revelações em passar. Então ele vai reinar aqui na terra como Deus, ele vai ser adorado como Deus aqui na terra, até o retorno do próprio Jesus Cristo aqui na terra para fazer o resgate final, né? O que está lá no livro do Apocalipse, a palavra Amagedon, né, que é o dia da grande batalha. Volta aqui para a palavra de Deus em Hebreus capítulo 2, o versículo 1 até o 3. Como eu falei, é muito importante ter conhecimento da palavra, é verdade. Agora eu pergunto para você, o que é melhor? É o conhecimento ou a crença? A prática do conhecimento? É claro que é a prática do conhecimento é mais importante do que adquirir até o próprio conhecimento. E aqui Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, né, por muitos revelado aí que o livro de Hebreus, embora não tenha a revelação na Escritura,
de quem é o escritor. Muitos dizem que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus, né? E ele está escrito assim no versículo de número 1 até o 3 de Hebreus 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. É claro que nós ouvimos muita coisa. Eu e você já escutamos muitos ensinamentos, muitas orientações, né? E até os orientadores religiosos nos tratam como criança, né? Daqui uns dias vamos fazer nós acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, como o apóstolo Paulo escreve algumas cartas dizendo que nós não podemos ficarmos encantados por este mundo que nos seduz com orientações do pai da mentira. E aqui nessa passagem, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviamos delas. Então ele está falando que nós temos que ficar mais atento. Existe passagem onde Jesus Cristo fala: ficai apercebidos, vigiai. O próprio Jesus Cristo fala bastante sobre essa questão de ficar atento, né? Ficar bem apercebido, bem com os ouvidos e os olhos abertos, ficar vigiante naquilo que está acontecendo, naquilo que está sendo falado, mas principalmente naquilo que saiu da boca do Filho de Deus. Isso é muito importante aí você ficar atento, porque ele fala assim, ó: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviamos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? De quem que ele está falando? Ele está falando de Jesus Cristo. Ele falou que se os anjos vieram na terra e trouxeram as orientações que foram importantes, que não são ditas que devem ser usadas como disciplina ou conduta ou coisa semelhante, mas eles trouxeram orientações e foi muito importante. E Deus honrou os anjos, sim, com certeza. Profetas também, vieram vários profetas e Deus honrou os profetas. E ele está falando no versículo de número 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ou seja, como que eu e você vamos escapar, né, do juízo de Deus, se nós não ficarmos atentos a uma tão grande orientação, a um tão grande feito, que foi o que Jesus Cristo fez e foi o que ele falou. Ele diz que se os anjos disseram, e aqueles que não atentaram para aquilo que os anjos falaram, disseram, tiveram ali uma retribuição justa, ou seja, sofreram consequências, ou foram bem abençoados, ou grandemente abençoados, como vários homens da Bíblia. Podemos citar aqui quem? Gideão, Abraão, podemos citar vários homens aí que foram abençoados porque receberam uma orientação dos anjos, seguiram essa orientação. Ele disse: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor? Ele está falando que esta tão grande salvação, ela começou a ser anunciada pelo próprio Filho de Deus. Ela foi anunciada pelo Senhor, esta tão grande salvação. E foi anunciada primeiramente pelo Senhor, e foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram. Ele está falando que a orientação de Jesus Cristo é uma tão grande salvação, que ela foi dita por ele, e depois aqueles que ouviram Jesus Cristo, que foi os evangelistas, ou aqueles que estavam com Jesus Cristo, ou aqueles que receberam esta revelação, como o apóstolo Paulo, que não esteve com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo o agraciou, né, transformando ele em um orientador da graça do Novo Testamento. Eles vieram, anunciaram, porque eles ouviram. Eles souberam lá de Jesus Cristo e eles trouxeram essas orientações através aí, principalmente das cartas do apóstolo Paulo. E ele falou que os anjos vieram, e aqueles que ignoraram os anjos foram o quê? Foram castigados, né? Não por Deus, mas pela própria retribuição da injustiça. E ele fala assim: como escaparemos nós? Eu e você. Como que nós vamos escapar se nós ignorarmos a Jesus Cristo? Se aquilo que Cristo tem falado, aquilo que ele tem mandado fazer, eu e você não ficarmos atentos, como que você vamos sermos justificados? Como que nós vamos
escapar. Se os anjos eram bem inferiores ao Filho de Deus, os profetas eram bem inferiores ao Filho de Deus, e ele deixa bem claro isso. O próprio Jesus Cristo fala isso várias vezes. Eu trago para você 1h da tarde, amanhã estarei de volta. Eu trago para você onde o próprio Jesus Cristo fala. Ele engrandece ao Jonas, profeta Jonas, ele engrandece um pouco a Salomão, mas ele diz assim: eis aqui alguém muito maior do que Salomão, eis aqui alguém muito maior do que o profeta Jonas. Então o próprio Jesus Cristo deixa bem claro que ele é muito maior do que qualquer um outro que um dia esteve aqui na terra. Amigo ouvinte, deixa as palavras do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, em favor a mim e a sua vida, e até amanhã, às 13h, 1h da tarde, estamos de volta, Deus assim querendo e abençoando, com um programa que se chama Evangelho para Todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.